No vídeo de hoje eu vim contar para você uma coisa que eu deveria ter contado desde o início desse canal, né? E parece uma coisa óbvia, mas não é para a maioria das pessoas, por isso que eu vim aqui me pronunciar sobre isso, que é: por que existe e qual é a diferença entre um escritório que trabalhe de maneira profissional com redução de dívidas bancárias para uma pessoa tentando negociar de maneira amadora, sozinha, sem estratégia e sem o auxílio de um profissional? Um escritório de advocacia especializado em dívidas, ele vai atuar de uma maneira muito mais ampla do que as pessoas normalmente entendem que um advogado trabalha, né? O advogado, tradicionalmente, um advogado comum, digamos assim, ele tem uma lógica que é muito voltada para o processo judicial, seja defendendo a pessoa em um processo judicial, seja propondo uma ação judicial. Então, aquele conceito que normalmente se tem do advogado, que é a pessoa que vai coletar os documentos, vai ingressar com uma ação judicial e vai aguardar uma resposta do juiz pelo sim, pelo não, ou vai defender e aguardar também pelo sim ou pelo não, é muito diferente dentro do contexto de um escritório que trabalha de maneira especializada com dívidas bancárias. Porque quem trabalha especializado com dívidas bancárias não necessariamente consegue fazer uma mudança muito grande apenas com um processo judicial, né? Isso não significa que não exista uma ação judicial, não significa que essa defesa não seja feita, muito pelo contrário. As ações são propostas para poder tirar juros abusivos, seguros, tarifas, qualquer irregularidade que tenha no contrato, seja no contrato atual, seja no contrato antigo, caso você tenha feito uma renegociação. Mas mais do que isso, um escritório que trabalha especializado em dívidas bancárias, que trabalha para reduzir dívidas, ele precisa ser criativo o suficiente para saber que eventualmente aconteceu alguma coisa na vida daquele empresário, daquela empresa, que torna praticamente impossível, ou até mesmo impossível, honrar com o compromisso da maneira que foi acordado lá no início. Então, um escritório que trabalha, assim como a gente trabalha aqui, inclusive tem várias pessoas aqui trabalhando enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, pessoas que estão especializadas na parte da negociação, pessoas que estão na parte jurídica, efetivamente, judicial, pessoas que estão no atendimento, enfim. Um escritório que trabalha, como a gente trabalha aqui de maneira especializada em redução de dívidas, tem que ter a noção de que às vezes acontecem situações que são imprevisíveis e que tornam muito oneroso, para não dizer impossível, que o empresário honre com aquele contrato. Então, às vezes, o empresário tem uma parcela de 15 mil reais, 18 mil reais, e por qualquer motivo que seja, seja por conta da pandemia, seja por conta de questões de governo, questões de política, questões macroeconômicas, questões mais específicas do setor, essa pessoa, por algum motivo, ela só vai ter 5, 6, 10 mil reais de parcela disponível por mês. Como que se encaixa isso na realidade? Né? Como que é possível uma pessoa que assumiu um compromisso em um momento específico, buscando investir no negócio, essa pessoa, quando esse negócio quebra, quando esse negócio não dá certo, ou só quando a pessoa está passando ali por uma dor de barriga mesmo, que é comum na vida de todo empresário, como que a gente encaixa a realidade com aquela teoria, com aquele contrato que foi assinado anteriormente? São nesses casos que o nosso escritório trabalha, né? É para poder ajudar o empresário quando ele tem uma dívida bancária que torna impossível a execução do negócio dele, né? Uma empresa, um empresário que tem ali uma parcela, tem uma fatura, tem um formato de pagamento que não encaixa no orçamento atual, né? Às vezes essa pessoa precisa de mais tempo, às vezes ela precisa de redução de dívida, na maioria das vezes ela precisa de redução de dívida e de tempo. Agora, nada disso também funciona se não houver segurança no caminho. E eu acho que esse é o principal ponto de um escritório que trabalha especificamente com isso, com redução de dívidas bancárias, né? Da mesma maneira que nós atuamos aqui, nós fazemos não só uma defesa técnica no sentido jurídico, então entrada com processos judiciais para discutir juros, abusividades, tarifas, defesa em processos judiciais. Nós também fazemos uma defesa negocial, então
Você, empresário, precisa de alguém para negociar sua dívida, não porque você não possa tentar entrar em contato, mas porque tudo aquilo que o banco, no acesso que você consegue ter, vai propor é justamente pior para você, é uma renegociação que vai duplicar, triplicar o valor, vai piorar a condição de pagamento, a sua dívida que hoje é 500 mil, ela vai para 1,5 milhão, esticando um pouquinho as parcelas, então isso não resolve o problema de fato. Então a gente tem que entrar nessa esfera negocial, estamos preparados aqui para isso com um setor dedicado à negociação, e defender você também de uma maneira financeira, financeiramente falando, porque de nada adianta essa discussão ser arrastada por 1 mês, 2 meses, o banco entrar com uma ação e você perder todo o patrimônio que você construiu a vida inteira, perder todo o fluxo de caixa que a sua empresa já está contando para pagar funcionários, impostos e outras obrigações, perder tudo aquilo que você demorou uma vida inteira para construir, inclusive o seu prolabore, o salário dos seus funcionários, a comida na mesa de todo mundo que você coloca aí todos os dias. Então, acho que são essas 3 frentes principais que diferenciam um escritório que trabalha de maneira profissional com reestruturação de passivo bancário, com empresas em crise, com pessoas em crise, empresários em crise, de uma negociação amadora. Porque um escritório que mexe com isso especificamente todos os dias, ele vai saber lidar de maneira negocial, ele vai saber lidar de maneira técnico-jurídica, né, com os elementos de judiciais que a gente possui hoje dentro da lei brasileira, e vai saber lidar também de maneira financeira, é adequar a sua realidade. Não adianta nada eu, como advogado, meu escritório, todo mundo que trabalha aqui, chegar e propor que você, empresário, que está num momento de dificuldade, tenha que arcar com 20 mil reais de parcela, sendo que hoje a sua realidade é 15. E talvez a realidade de um colega seja 30, mas cada caso é um caso. Então, acho que a proporção, o contexto, o orçamento, o momento atual que você vive, ele tem que ser levado em consideração para aquilo que vai ser trabalhado logo em sequência, porque senão a gente consegue, às vezes, uma redução de 1 milhão de reais para 900 mil reais e a pessoa também não tem 900 mil reais. Não adianta nada. É até um jargão que se usa muito dentro do contexto de vendas, mas que cabe muito para o contexto de dívidas bancárias. Você não consegue vender uma Ferrari para um estudante. O que isso significa? Uma Ferrari que custa lá 2 milhões de reais, não adianta você chegar para o estudante e dar um desconto para que ele pague apenas 800 mil reais, que ele também não vai ter 800 mil reais. O mesmo contexto é um empresário endividado. Obviamente aqui uma analogia, mas não adianta nada você trazer uma condição de pagamento que não encaixe na realidade dele. E a realidade dele é única e exclusivamente dele, e não aquela que o banco queria que fosse, ou que ele não liga se é ou se não é. Precisa encaixar naquilo que é possível ele pagar, para ele se reestruturar, continuar com a empresa, gerando renda, gerando emprego, gerando trabalho e, a partir daí, honrar com os compromissos. Inclusive, é essa perpetuidade que vai possibilitar que seja bom, inclusive, para o banco do futuro, porque essa pessoa pode pegar mais empréstimo, pegar mais valor, captar investimento no mercado, e é isso que a gente faz, é dar segurança no caminho, tempo, proteção e redução dessa dívida com até 90% de desconto.